Joel 3, versículo 9. Chegou lá? Amém? Glória a Deus. Acompanhe então comigo a leitura. Joel 3, versículo 9. Proclamai isto entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco: eu sou forte. Agora vai comigo a Lucas 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 35. Lucas 22, versículo 35. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 35. E disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Disse-lhes, pois: mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua veste e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: basta. Só até aí tá bom. Nós lemos aqui o Evangelho de Lucas, no capítulo 22. E na Bíblia nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nós chamamos dos evangelhos sinóticos, os evangelhos que são bem parecidos. Ou seja, muitas passagens que você encontra em Lucas, você também encontra em Mateus e em Marcos. Já João é um evangelho bem diferente dos outros 3. As passagens ou as situações que nós lemos em João, a maioria delas só está no evangelho de João. Então, quando você lê uma passagem nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos ou Lucas, você tem que perceber se essa mesma passagem também se repete em Mateus ou em Marcos, para você ter um contexto geral, para você entender todo o ensinamento que aquela passagem pode te transmitir. Por exemplo, o Getsemane é contado em Mateus, Marcos e Lucas. Só que Lucas, ele traz um detalhe que Mateus e Marcos não trouxeram. E por isso, quando você lê Getsemane nos 3 evangelhos, você consegue entender todo o contexto dessa situação. Quando Mateus vai descrever o Getsemane, os episódios anteriores é a Santa Ceia. Quando Jesus faz aquela última ceia, e ele diz: olha, um de vocês há de me trair. E ele se pergunta: será que sou eu? Será que sou eu? E aí depois da Santa Ceia, Jesus diz: olha, vocês vão se escandalizar no meu nome, vocês vão me abandonar. E é quando Pedro diz: Jesus, eu jamais, eu te amo mais do que todos eles, então eu jamais vou te abandonar. E é quando Jesus diz para Pedro: olha, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E aí depois disso, já vem o Getsemane. Ou seja, Santa Ceia, Jesus anuncia a traição, Jesus diz que os discípulos iriam abandonar, que Pedro iria negá-lo. E aí logo nós vamos para o Getsemane, o lugar de maior angústia que Jesus viveu, onde Mateus diz: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Onde a Bíblia diz que Jesus suou gotas de sangue, tamanha pressão que estava sobre Jesus. O Getsemane, um tempo de angústia, um tempo que nós vivemos.
E é sobre o tempo de angústia, o tempo de tribulação, e o que fazer nesse momento, como a gente deve agir nesse momento, é que eu quero trazer para você nessa noite. Um momento de um Getsemane, um momento onde talvez você diga: a minha alma está angustiada, profundamente angustiada até a morte. Um momento onde eu contei para você os episódios para você entender. Calma aí, Jesus sabe que ia ser traído pelos discípulos que ele amava. Ele disse que todos iriam abandoná-lo, que Pedro iria negar. Ele sabia que depois do Getsemane as pessoas viriam para prender e matar. É nesse contexto que acontece o Getsemane. E aí Jesus chama os seus discípulos para orar. Discípulos, vamos lá, vamos orar comigo. E quando Jesus ele se afasta um pouco, ele se põe a orar. E você conhece a oração. Ele orou por 3 vezes: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, porém a tua. Jesus orando 3 vezes, ele volta para os seus discípulos e acha os seus discípulos dormindo. E só aqui em Lucas, no versículo 45, diz: e achou-os dormindo de tristeza. Jesus chama os seus discípulos para orar, no momento de maior dificuldade, de angústia dele, e os seus discípulos estavam dormindo. Sabe, queridos, tempos de angústia são tempos cruciais nas nossas vidas. São tempos decisivos. O teu tempo de angústia, o teu tempo de tribulação, o teu tempo de sofrimento, o teu tempo de problema, é um tempo crucial na tua vida. No momento de bonança, de alegria, quando está tudo bem com a família, com o trabalho, com as finanças, com a saúde, meu irmão, é tranquilo. Isso talvez não vai definir muita coisa na sua vida, mas o tempo da tribulação pode definir muita coisa na tua vida. E é por isso que eu tenho que saber como que eu estou me comportando, como eu estou lidando com o meu tempo de tribulação, como eu estou lidando com a minha adversidade, como eu estou enfrentando a tribulação. Será que eu estou como os discípulos que estão dormindo de tristeza? Será que eu perdi as esperanças? Será que eu abandonei a fé? Será que eu perdi a alegria? Será que eu me deixei abater? Será que eu me entreguei para a tribulação e disse: não tenho o que fazer? Ou será que eu estou como Jesus? No tempo de angústia, de dificuldade, eu vou orar. Como você tem passado pelos seus tempos de dificuldade? Porque os seus tempos de dificuldade são decisivos. No tempo da dificuldade, queridos, muitas vezes nós somos tentados a desistir. No tempo da dificuldade, você vai ser tentado a desistir. Você vai ser tentado a retroceder. Você vai ser tentado a abandonar. Eu tenho para mim que quando Jesus disse: olha, vigiai, orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós sempre linkamos esse texto, a carne é fraca, a pecado. Olha, vigia, porque a carne é fraca, tu vai pecar, tu vai matar, roubar, adulterar, enfim. Mas talvez não. Talvez Jesus estava dizendo: olha, vigia, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne vai querer desistir. A carne vai querer parar. A carne vai querer dizer: deu de amar. A carne vai dizer: não vou perdoar. A carne vai dizer: não quero fazer. Eu sei qual é a vontade de Deus, mas não quero fazer a vontade de Deus. Não quero. A carne vai dizer isso. A carne vai dizer: chuta o balde. A carne vai dizer: olha, devolve. A carne é fraca. A carne não quer viver pelo Espírito. Então vigia, ora, para que vocês não andem pela carne, porque a carne é fraca, a carne vai querer desistir. E antes da crucificação há um Getsemane. E quando eu falo de crucificação da de Jesus, eu falo de o cumprimento de um chamado. Jesus na cruz ele disse: está feito, está consumado, completei. E antes ele tinha dito: olha, se vocês quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Toma a sua cruz, toma a sua carreira, toma o seu chamado, vem e me segue.
Então antes da cruz, antes de completar o chamado, antes de completar a vontade de Deus, antes de dizer está consumado, há um Getsêmani. E para você cumprir o teu chamado, você vai passar por Getsêmanis. Getsêmani, no original, é o lugar de prensa. Um lugar onde você é prensado. Um lugar onde as coisas que você passa, as dificuldades, as tribulações, as perseguições, os problemas, isso vai te prensando. Mas o lugar de prensa, querido, de prensar as azeitonas, era o lugar onde vinha o mais puro azeite. E olha que interessante, apenas em Lucas, nesse intervalo de Santa Ceia, Pedro e Getsêmani, é que tem essa passagem aqui que eu disse para você. Só em Lucas. Não tem isso em Mateus, não tem isso em Marcos. Depois de dizer que Pedro iria negá-lo, Jesus diz: olha, é o seguinte, quando eu mandei vocês sem alforje, sem bolsa, faltou algo para vocês? Disseram: nada, Jesus. Sabe quando foi isso? Quando ele mandou eles evangelizar. Vai, evangeliza, prega as pessoas, vai de 2 em 2, não leva bolsa, alforje. Aí ele diz: naquele tempo lá, faltou algo para vocês? Não, Jesus, não faltou nada. Beleza. Agora é o seguinte, quem tem alforje ou bolsa, pega. E aquele que não tem espada, vende a veste e compre uma espada. Aí eles disseram: Jesus, temos aqui 2 espadas, basta. Eu acho que talvez os discípulos não entenderam o que Jesus queria dizer. Esse basta não quer dizer 2, basta, ou seja, tá bom, 2 tá bom. Não, queridos. Jesus, ele tinha um costume de falar por parábolas, alegorias, comparações. Em um momento ele chega para os seus discípulos e diz: olha, cuidado com o fermento. Mas fermento é para o pão? Não. Fermento é a doutrina dos fariseus. Então, volta e meia, Jesus fazia comparação com alguma coisa. Quando ele dizia fermento, estava dizendo fermento dos fariseus, não é o de pão. Quando ele fala aqui de espada, não era a espada literal, uma arma. Porque no Getsêmani, depois que ele orou, pegou os seus discípulos dormindo, quando ele se levanta, vem um soldado prender Jesus. Pedro tira uma espada e arranca a orelha de um soldado chamado Malco. Jesus disse: guarda a espada, porque aquele que fere com a espada, pela espada será ferido. Você não sabe, não acha que eu poderia orar ao meu Pai e Ele mandaria uma legião de anjos aqui? Mas isso tem que acontecer para que se cumpra as Escrituras. Ora, se Pedro usou a espada e Jesus disse: guarda a espada, obviamente que um pouco antes ele não se referia à espada. Porque para que ter uma espada se eu não posso usar a espada? Mas Jesus disse: olha, teve um tempo que eu disse para vocês: esquece o alforje, esquece as bolsas, sandálias, deixa. Vai, prega o evangelho, de graça recebeste, de graça dai. Se te bater uma face, oferece a outra. Se chamar para andar 1 milha, anda com ele 2. Mas agora o tempo mudou. Agora nós estamos num tempo de angústia. Agora nós estamos em dias difíceis. Vão ferir o pastor, e a Bíblia diz: e as ovelhas serão dispersas. Vão me ferir, vão me matar, e vocês vão ser dispersos. Vão me ferir, vão me matar, e eu sei como vocês vão ficar. Por isso que João, ele diz: olha, não vou deixar vocês órfãos. Ele sabia que eles iriam se sentir órfãos. Ele sabia que Pedro ia estar lá pescando, né, sem roupas, e dizendo: o que eu vou fazer agora? Foi Jesus. Sabia que os discípulos iam pelo caminho de Emaús, dizendo: poxa, a gente pensou que era ele, que era o Messias, agora ele se foi. As pessoas iriam perder a esperança quando Jesus fosse morto. E como perseguiram Jesus, também iriam perseguir os discípulos. Vocês vão passar por perseguições, então vão vir em tempos difíceis. Aqueles que têm bolsas, alforje, antes eu mandei, deixa, agora pega. E é o seguinte: quem não tem espada, vocês vão precisar. Vende a roupa e compra espada. E é aqui que esse texto se assemelha muito com Joel capítulo 3, versículo 9 e 10 que nós lemos. Eu não vou dizer para você todo o contexto de Joel. Se você quiser depois ler em casa. Joel tem apenas 3 capítulos.
Apenas 3 capítulos. E em Joel, o profeta começa a falar pela boca por Deus. E fica claro para nós, lendo Joel todo, que houve um tempo muito difícil para aquele povo. Um tempo onde eles perderam tudo. Onde veio o gafanhoto, o molusco, fala de alguns animais ali, insetos, bichos, enfim. Comeram tudo que aquele povo tinha, acabou com todo o suprimento do povo. A Bíblia diz que os sacerdotes choravam, a terra chorava, o povo estava triste, o povo estava sem alegria. E aí é quando Deus chega para esse povo, que estava num momento de angústia, de dificuldade, um momento onde um outro povo tinha sitiado a cidade deles. Eles foram invadidos, perderam tudo, estavam angustiados, sacerdotes tristes, a terra chorava. Que Deus vira para eles e diz: ó, o seguinte, chama aí os valentes de guerra, chama os soldados, vamos santificar uma guerra, forjai espadas das vossas enxadas, das vossas foices, diga ao fraco, eu sou forte. Você vai entender, fica aqui comigo. Há algo para a gente entender aqui, querido. Ele estava dizendo: olha, há um tempo que você deixa suas bolsas, suas sandálias, o seu alforje. Há um tempo onde você pega a sua enxada para semear, você pega a sua foice para colher. Há um tempo que você está preparando a terra, cuidando da terra, você está pregando o evangelho, você está evangelizando. Mas há um tempo diferente. E quando o tempo muda, você tem que entender o tempo que você está vivendo. Entender que agora é tempo de pegar a espada. Agora é o tempo de pegar o alforje, a bolsa, pegar a espada. Agora, ao invés de uma enxada e de uma foice, você precisa de uma espada. Agora é um tempo de luta. Agora é um tempo de guerra. Agora é um tempo de dificuldade. E para vocês que estão se vendo sem esperança, para vocês que estão tristes, para vocês sacerdotes que estão chorando, pranteando, a terra chorando, o povo desanimado, ele diz: olha, faz da sua foice, da sua enxada, uma espada, e diga ao fraco, eu sou forte. Há um povo que se via fraco, há um povo que se via sem esperança, há um povo que estava a ponto de desistir, há um ponto que dizia: Deus, a minha alma está angustiada até a morte, Deus, eu não consigo mais, as coisas estão me oprimindo, me apertando, está difícil. Diz o fraco, eu sou forte. Em Provérbios 24:10, Salomão disse: se você se mostrar frouxo, outras versões diz fraco, no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Se você se mostra fraco, frouxo, no dia da angústia, no dia da adversidade, a sua força será pequena, ou seja, a sua força é proporcional a como você se mostra, e você se mostra como você se vê. Amém ou não? Você se mostra como você se vê. Você se apresenta como você se vê. Se você se mostra fraco, a tua força é pequena. Se você se mostra forte, meu irmão, a tua força é grande. Como você se vê? Como tu tem se visto no dia da angústia, da batalha? Sabe quando eles estavam para chegar na terra prometida? Moisés enviou 12 espias, você conhece a passagem. 10 voltaram com um repertório horrível. Ó, Moisés, é o seguinte, o povo que está lá é gigante. A terra realmente é boa, mana leite e mel, promessa de Deus, glórias, mas Moisés, vai dar não. Moisés, o povo lá é gigante, e aos olhos deles nós somos como gafanhotos. Mas meu irmão, escuta aqui comigo. Como é que eles conseguem dizer, aos olhos deles nós somos como gafanhotos? Será que os gigantes vieram e disseram: vocês são muito pequenos, vocês são gafanhotos para a gente? Não, é porque eles já se viam como gafanhotos. Sabe quando você tem a impressão que uma pessoa te olhou torto, que uma pessoa não gosta de você,
Às vezes nem é a tua impressão, é como você se vê. Às vezes tem pessoa que diz, eu sofri um preconceito, talvez nem é. Talvez ela tem dentro de si, que todo mundo olha para ela com preconceito. Ela que carrega dentro de si um complexo e pensa, o povo agiu comigo com desdém, com preconceito. Será? Então, eles foram à terra e disseram, aos olhos deles, nós somos como gafanhotos, porque eles se viam como gafanhotos. Josué e Caleb não, disse, calma aí, não, o povo de lá pode ser gigante, não tem problema não, quem deu a promessa foi Deus, vamos invadir a terra, vamos lá, porque Deus deu pra gente vai herdar essa promessa, a terra é nossa, Deus está conosco, vamos marchar, vamos para frente. Como você se vê, como você se mostra, como você se comporta no dia da angústia, no dia da dificuldade. Porque curtir o bem bom tu tem que fazer o que para curtir, meu irmão? Tu aproveita. O que tu tem que fazer para curtir um momento bom? Nada. Você gasta, você compra o que você quer, você ri fácil, isso é tudo tranquilo. E essas semanas atrás, foi quando Deus me deu essa mensagem. Eu estava passando por um momento de angústia. E aí vinha aqueles pensamentos, tu é bombardeado de pensamento, e aí começou a vir esses versículos na minha cabeça. E antes que o inimigo pudesse fazer qualquer coisa com o meu pensamento, eu falei, é exatamente nesse momento da angústia, da adversidade, que eu preciso mostrar a fé que eu tenho em Deus. Exatamente nesse momento. Está difícil, está complicado, pensamentos bombardeando, emoções a mil, pessoas não sei o que, situação, casa, trabalho, tá difícil, meu irmão, está na angústia. Ou tu dorme de tristeza, ou tu chora sem esperança, ou você diz, não, calma aí, diga ao fraco, eu sou forte. Eu sou forte. Eu não estou forte ou não estou fraco, não, eu sou forte. Essa é minha realidade, essa é minha natureza. Esse é o Deus que eu sirvo, que me fez mais do que vencedor. Aí eu estava lendo Hebreus capítulo 11, que nós falamos aqui domingo passado, quando o escritor disse, faltar-me-ias palavra para falar de Sansão, Baraque, Jefité, Davi, Samuel, os profetas, os quais, escuta isso, por meio da fé, praticaram a justiça, apagaram a força do fogo, escaparam no fio da espada, e da fraqueza tiraram forças. Os quais pela fé da fraqueza tiraram força. Irmão, se você confiar em Deus, se você botar os olhos em Jesus, o autor e consumidor da sua fé, você vai ver que pela fé você vai tirar força da fraqueza. Força de onde parece não existir força, porque existe um poder, uma força em você, que é o poder de Deus. E diz, Deus, as minhas forças carnais acabaram, mas há em você, meu irmão, uma força espiritual. Ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior, disse Paulo, se renova de dia em dia, porque a nossa tribulação é leve e momentânea. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais. A tribulação é temporal, ela passa, ela é momentânea, mas a tribulação está te provando. E se você parar na tribulação, e se você desanimar na tribulação, e se você retroceder na tribulação, você não vai completar a sua carreira. Tempo de tribulação é um tempo crucial, é um tempo decisivo. É um tempo que você escolhe retroceder e chutar o balde, ou você resolve para os pés de Deus, e você vai ouvir Deus dizer, a minha graça te basta. Mas Deus, tira o espinho, tira isso, Pai, tira o problema, tira aquilo outro. Ei, filho, a minha graça te basta. Quando Paulo entendeu isso, ele disse, então eu vou me gloriar, então eu vou me alegrar nas injúrias, nas perseguições, nas dificuldades, por amor de ti, porque quando estou fraco, então é que estou forte.
Quando estou fraco, aí é que na verdade estou forte. Quando eu paro de confiar em mim mesmo, eu confio apenas em Deus, então é que sou forte. Por isso que quando Jesus disse de espadas em Lucas, ele não dizia de espadas físicas. Talvez em Joel sim, porque era a realidade do povo. Mas o contexto de Jesus são espadas espirituais. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 diz que as armas da nossa milícia são espirituais, são poderosas em Deus, para destruição de sofismas. Sofismas são pensamentos. E muitas vezes a luta que você está tendo que guerrear, meu irmão, muito mais do que a luta externa, é a luta interna. E de pensamentos, de emoções, a mil, a milhão. De achar que não vai dar aquilo, pensar em desistir, retroceder. Pensamentos a milhão. Mas as armas da sua milícia não são carnais, são espirituais. E muitas vezes nós estamos tentando resolver os nossos problemas com armas carnais, físicas. Qual é a arma que tu tem enfrentado ou usado para enfrentar a tua adversidade? Qual a arma? O que tu está usando para passar por esse problema? Na Bíblia, a língua é comparado à espada também. E muitas vezes nós estamos usando uma arma física, a minha boca. Não, eu vou falar, eu vou fazer aquilo, eu vou falar aquilo outro. E aí no muito falar, meu irmão, a alma enfraquece. Nós tentamos usar os nossos argumentos, o nosso conhecimento, o nosso discurso bonito. A gente tenta corrigir, falar, brigar, discutir, mostrar a verdade. Não está dando certo, não está indo. E ao invés de talvez melhorar o seu casamento, usando armas carnais, tu prejudica o casamento. E ao invés de melhorar o teu ambiente de trabalho com armas espirituais, tu usa arma carnal e tu prejudica o teu ambiente de trabalho. Muitas vezes os ambientes que nós estamos vivendo, trabalho, família, igreja, amigos, seja o que for, talvez não estão bons, não estão como a gente queria, porque nós estamos tentando usar armas carnais para resolver coisas que, se nós usássemos armas espirituais, as coisas resolveriam. É um tempo de angústia, é um tempo de dificuldade. Se bota a orar, querido. Faz o que Jesus fez. Faz o que Paulo fez. Estava difícil para Paulo, ele orou. Estava difícil para Paulo na prisão, ele louvou a Deus. Jesus estava complicado o negócio, estava osso. Ele se pôs a orar 3 vezes. Os discípulos dormindo. Jesus acabou a sua oração. Ei, vamos levantar. Chegou o tempo. Eu estou pronto. A minha alma estava angustiada até a morte, mas eu orei. Falei com o Pai, vamos embora, estou pronto. Sabe de uma coisa, querido? É bom, é lícito você chorar. Você, de vez em quando, dá aquele desabafado e dá aquela chorada. Mas uma hora tu tem que levantar, querido. Secar a lágrima e dizer, vamos para o combate. É tempo de luta, então vamos lutar. Vou deixar essa enxada aqui, essa foice. Vou pegar a espada porque agora é tempo de luta. Então vamos lutar. Vamos pegar a palavra e vamos lutar. Sobre essa adversidade, eu tenho esse versículo. Sobre aquela, eu tenho esse. Sobre aquela outra, eu tenho essa aqui. Mas eu não vou retroceder. Para cada adversidade, eu tenho uma promessa dele. Eu tenho uma palavra dele. E é nessa palavra que eu me confio, que eu me garanto. E é essa minha espada. É ela que eu vou usar para mudar a minha adversidade, para mudar a minha situação. Mas eu não vou retroceder. E muitas vezes nós tentamos usar até a arma carnal, física das emoções. Eu não sei se faz sentido para você, mas faz para mim. Nós fazemos das emoções uma arma. Nós fazemos das emoções algo para chantagear as pessoas, para tocar nas pessoas.
Quem sabe se eu me mostrar triste, abatido, quem sabe se eu me mostrar fraco, quem sabe se eu me mostrar assim, irado, raiva, quem sabe as pessoas mudam, quem sabe a minha casa muda, quem sabe o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, quem sabe? Muitas vezes nós usamos uma arma baixa de tentar ir nas emoções. Não precisa, querido. Não precisa ter pena de você mesmo. Não precisa ter autocomiseração. Você pode sim chamar os discípulos. Fica aqui um pouquinho, vou ali orar. E aí você ora lá. Você chora aos pés de Jesus lá. Você diz tudo que está sentindo, passando, pensando. Jesus, minha alma está assim, eu estou angustiado, eu estou a ponto de desistir. Jesus, eu não aguento mais. Deus, eu não sei o que fazer, estou sem direção, estou perdido mesmo. Deus, eu estou assim, assado. E pá, meu irmão, vai vir aquele renovo de Deus. Vai vir um consolo do Espírito Santo. Você levanta, seca as suas lágrimas e diz: e aí, vamos embora? Porque eu estou pronto. Vamos embora? Porque eu estou pronto. Jesus encorajou os discípulos. Paulo encorajava os seus discípulos. Josué encorajava os homens. Nós precisamos de pessoas que passem por problemas sim, porque todos nós passamos angústia sim, mas pessoas que entendam que no momento de angústia, de tribulação, eu não vou dormir, eu não vou retroceder, eu não vou desanimar, eu não vou entregar as pontas, eu vou orar ao Pai, eu vou receber um consolo, uma palavra, uma direção, e vou dizer: eu sou forte, e vou levantar e vou guerrear a minha batalha e vou vencer. Amém, querido? Diz assim comigo: eu sou forte. Só mais uma vez: eu sou forte. Você é forte, amém? Nada de fraqueza, querido. Nada de fraqueza. Vamos chorar com os que choram, mas vamos dizer: ei, vamos lá, porque a vitória está ali, ó. A gente não orou? Oramos. Então não tem milagre, não tem? A fé é a certeza, a convicção daquilo que não se vê. Eu não vou esperar ver para dizer estou alegre, não, meu irmão. Eu vou me alegrar agora, porque se eu chego diante de Deus, eu oro a Deus e eu lancei sobre Ele a minha ansiedade, eu sei que Ele tem cuidado de mim, então eu vou me alegrar. Eu não vou ficar triste, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E tu quer se mostrar como no dia da batalha? Fraco ou forte? Então ficar triste não vai adiantar. Vamos nos compadecer uns dos outros. Chora com os que choram. Faz como Jesus chorou com Marta, Maria, o povo que estava chorando. Mas disse: agora fica tranquilo. Pai, eu sei que tu sempre me escutas. Pode operar o milagre. Amém ou não? Você é forte. Você confia em Deus, querido. Então no tempo de angústia, de tribulação, está na hora de pegar as armas espirituais poderosas em Deus. Nos revestimos da armadura de Deus. Em Efésios 6, Paulo disse: fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes e resistir contra as astutas ciladas do inimigo. Para que vocês possam permanecer firmes. E vocês vão permanecer firmes, em nome de Jesus. Amém?